Vamos agora lidar com a lei de Ohm. Nós sabemos que o campo elétrico se relaciona com o potencial pelo seu gradiente. Isso significa que o campo elétrico aponta da região de maior potencial para a de menor potencial. Assim, o movimento das cargas elétricas pode ocorrer em dois sentidos. Se nós temos uma região de maior potencial e uma de menor potencial, as cargas positivas fluirão da região de maior potencial para de menor potencial, e as cargas negativas farão o sentido inverso. Uma vez que o campo elétrico é estabelecido em um pedaço de condutor, as cargas vão se distribuir até que o equilíbrio eletrostático seja atingido. Nós analisamos isso no início desta etapa do curso de eletrodinâmica. Nós podemos, porém, manter a corrente elétrica fornecendo energia às cargas para que elas continuem em movimento. Isto é feito através de uma bateria. Vamos supor que nós tenhamos um dado pedaço de condutor. Eu vou dizer que este condutor possui um comprimento L e uma área de secção transversal constante que eu chamarei de S. Agora eu vou ligar este pedaço de condutor a uma bateria, uma pilha comercial. Esse aqui eu vou considerar como sendo o polo negativo, este o polo positivo, que em geral tem uma pequena protuberância para distingui-lo. Então, se eu ligar com dois fios condutores esta pilha a este pedaço de condutor, eu terei uma região com potencial maior, que eu chamarei de V+, referente ao polo positivo, e uma região com potencial elétrico menor, que eu chamarei de V-, com referência ao polo negativo. Nós verificamos empiricamente que surgirá uma corrente I no condutor. E essa corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial que eu estabeleço entre as extremidades do condutor. ΔV corresponde a V+ menos V-. A constante de proporcionalidade nós chamamos de R. E R será a resistência do nosso pedaço de condutor. Em condutores em geral, esse comportamento linear se mantém para quaisquer valores de ΔV e de I. Ou seja, se nós construirmos um gráfico de ΔV por I e eu, no laboratório, fizer várias medidas para a corrente, variando a diferença de potencial nas extremidades de um pedaço de condutor, eu vou obter uma série de pontos. E eu posso, por esses pontos, traçar uma reta cuja inclinação, coeficiente angular, é dado por R. Este comportamento linear constitui a lei de Ohm, em homenagem ao George Simon Ohm. Veja, simplesmente ΔV igual a R vezes I não é a lei de Ohm. Eu posso estabelecer uma diferença de potencial por qualquer material, até um pedaço de plástico, e eu medirei uma dada corrente. Só que, se eu fizer uma série de medidas variando a diferença de potencial no plástico,
eu não terei esse comportamento linear. Eu terei uma relação qualquer entre a diferença de potencial e a corrente. A lei de Ohm é exatamente esta dependência linear. Vamos analisar aqui os sentidos da corrente elétrica. Nós vimos que em condutores são as cargas negativas que se movimentam, que constituem os elétrons. No caso, os elétrons de valência, também chamados de elétrons de condução. Como eles têm cargas negativas, eles vão se mover da região de menor potencial para a região de maior potencial. Entretanto, historicamente, no início, o movimento de cargas era associado às cargas positivas. Nós temos, então, dois sentidos para designar a corrente. O sentido convencional é sempre o referente ao movimento de cargas positivas. Repetindo, sempre. Quando falarmos em sentido convencional da corrente, nós estaremos falando do movimento de cargas positivas da região de maior potencial para a de menor potencial, ou seja, acompanhando o campo elétrico. Esse é o sentido em geral usado em engenharias. Porém, nós temos o sentido real. Este sentido corresponde, como o próprio nome diz, ao movimento real dos portadores de carga, que, na grande maioria das vezes, são os elétrons. Então, na grande maioria das vezes, o sentido real é oposto àquele do sentido convencional. Na grande maioria. Porque existem alguns materiais, em particular alguns semicondutores, em que os portadores de carga que conduzem a corrente elétrica são as cargas positivas, que seriam, no caso, que nós chamamos de buracos. Então, nestes casos específicos, o sentido real e convencional coincidem. Vamos prosseguir com a lei de Ohm, mas agora dando atenção à resistência, que é a constante de proporcionalidade entre a diferença de potencial e a corrente. Empiricamente, nós verificamos que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento L do condutor, ou seja, quanto maior o L, maior o valor da resistência. Porém, ela é inversamente proporcional à área do condutor. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. E nós representamos essa proporcionalidade com uma constante que chamamos de ρ. E ρ é chamada de resistividade do material. Nós também trabalhamos com o inverso da resistividade, que nós chamamos de sigma. Neste caso, sigma é a condutividade. A resistência R depende de fatores macroscópicos, ou seja, o comprimento do material e a área do material, que são parâmetros que eu escolho conforme minha conveniência, cortando ou modelando o meu pedaço de condutor, e fatores microscópicos, representados pela resistividade, que é uma propriedade intrínseca ao material. Alumínio possui um valor de resistividade, ouro possui outro valor, platina outro valor, níquel. Cada condutor possui um valor de resistividade intrínseco que não pode ser alterado. Ou seja, a resistividade
depende apenas de fatores microscópicos. Ela é típica do material. Uma vez que definimos novas grandezas, vamos analisar as suas unidades, sempre tendo em vista o MKS. Nós temos que resistência corresponde a tensão sobre corrente. Tensão no MKS é medida em volts, corrente é medida em ampere. Com isso, nós definimos uma nova unidade que é o ohm, abreviada por um ômega maiúsculo. Vamos analisar agora a resistividade. Ela será dada por resistência, que multiplica área sobre comprimento. Ou seja, nós temos resistência, que multiplica área, que nada mais é do que comprimento ao quadrado sobre comprimento. Podemos cortar este expoente com este comprimento no denominador. Ficamos simplesmente com resistência vezes comprimento, ou seja, ohm vezes metro. Por último, nós temos a condutividade, cujas unidades são o inverso da unidade de resistividade, ou seja, 1 sobre ohm vezes metro. Porém, nós vimos que o ohm corresponde a volt por ampere. Nós podemos substituir o volt por ampere aqui. Ficaremos com ampere sobre volt vezes metro. E o ampere por volt, que é o inverso de ohm, eu vou definir como uma nova unidade chamada Siemens. Então, a condutividade é medida em Siemens por metro, sendo que Siemens é igual a ampere por volt, ou seja, 1 sobre ohm. Finalizando, materiais para os quais nós temos uma relação linear entre a diferença de potencial estabelecida e a corrente medida, ou seja, materiais para os quais a lei de Ohm é obedecida, são chamados de materiais ômicos.